vivemos tantas coisas maravilhosas esta noite que eu não acho que precisamos de um sermão, e a minha mensagem será breve. Muitos de vocês que estão aqui hoje ouvindo, esta é uma hora em que você está na encruzilhada da sua vida. Você deve fazer uma escolha essa noite. E o que você vai fazer? Você vai continuar no caminho largo que leva à destruição? Ou vai mudar e seguir o caminho estreito que leva à vida eterna? Essa é uma escolha que só você pode fazer. Deus pode inspirá-lo, Ele pode ajudá-lo, seu espírito pode convencê-lo e você pode ser encorajado, mas somente você pode fazer essa escolha. Deus lhe deu essa capacidade de fazer a sua escolha. Você é um agente moral livre, tanto para aceitar ou rejeitar a oferta de perdão. Você deve fazer essa escolha essa noite. E quando você ouvir a mensagem, como você vai ouvir nessa noite, e como você já ouviu as músicas, as palavras, os testemunhos, você se torna 100% responsável. E você sabe, quem muito recebe, muito é exigido. Portanto, preste atenção no que você vai ouvir e responda ao chamado de Cristo. Nosso Pai, oramos para que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e que muitos digam sim a Cristo esta noite, pois pedimos em Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, quero que vocês voltem comigo para o capítulo 9 do livro de Hebreus, capítulo 9 do livro de Hebreus, que tem uma frase dessa passagem que eu quero que vejamos como um texto poderoso essa noite, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão. Nós lemos em nossos jornais recentemente sobre os guardas vermelhos da China marchando pelas ruas de Pequim gritando um slogan. E era um slogan interessante. O slogan deles era: sem derramamento de sangue não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue não pode haver revolução. O ex-presidente do corpo estudantil de Rúcula, que agora é cristão, disse que esse foi um dos seus associados recentemente, que o sangue é o símbolo da revolução mundial. E disse que muito nos campos universitários fala que o sangue se tornou o símbolo da revolução. E ele declarou que nunca teria se tornado cristão se não fosse por ter ouvido a mensagem: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, eu tenho certeza de que todos nós lembramos disso, daquela noite trágica, quando o senador Kennedy foi morto no hotel aqui em Los Angeles. E acho que todos nós nos lembramos de ver aquela poça de sangue na televisão, no chão. Ou quando o presidente Kennedy foi morto em Dallas e a senhora Kennedy voltou a Washington e ainda havia sangue no seu vestido. E Luther King, quando foi morto, deitado na varanda daquele hotel em Memphis. O sangue é muito interessante, que quase todas as religiões do mundo usam o sangue como um símbolo, ou usam o sangue para fazer expiação aos seus deuses, ou ao Deus que eles servem. Lembra-me quando estava na faculdade, que eu fiz um trabalho de faculdade sobre a antropologia do sangue em outras religiões. E você dificilmente encontrará uma religião em qualquer lugar do mundo que não usa sangue como sacrifício. Por exemplo, os índios astecas da América do Sul, no Peru, matavam 20 mil pessoas todos os anos em seus altares para fazer expiação aos seus deuses. E de onde eles tiraram essa ideia? Muitos deles faziam isso tentando aplacar a ira dos seus deuses. Agora, por que essas pessoas têm esse conceito de que o sangue é necessário para a expiação dos seus pecados? Por que eles têm esse conceito de que o sangue é necessário para fazer as pazes com Deus? O que significa a estrela vermelha de 5 pontas? Ele disse: não sabe? E eu disse: não.
E ele disse: a estrela vermelha de 5 pontas representa os 5 continentes do mundo. E o vermelho representa o sangue que deve ser derramado antes que todos os continentes do mundo se tornem socialistas. Em nossos jornais, todos os dias nós vemos sangue sendo derramado no Vietnã. E aqui mesmo, Orange Country, lemos sobre dezenas de pessoas todos os anos que são mortas nas rodovias. Sangue é derramado. O crime que é tido, sangue é derramado. Um dos romances mais populares dos últimos anos foi editado o livro de Al Capone. Um dos romances mais populares nos últimos anos foi editado o livro de Al Capone, A Sangue Frio. Há algo que evitamos e ainda algo que nós estamos sendo fascinados sobre o sangue. Quando você pega a Bíblia, muitas pessoas ficam surpresas que há sangue de Gênesis a Apocalipse. Por que há tanto sangue na Bíblia? Eu costumava me fazer essa pergunta. Na verdade, em um período da minha vida, era uma pedra de tropeço para mim. Por que havia tanto sangue? Por que os judeus ofereciam em seus altares milhares de sacrifícios todos os anos? Aparentemente, era para apaziguar um Deus irado. Porque damos tanto valor ao sangue de Jesus Cristo em todo o Novo Testamento? Você está consciente do sangue de Jesus Cristo? E toda vez que você pega o pão e o vinho, está ali no serviço da comunhão em sua igreja, você é lembrado do corpo que foi partido e do sangue que foi derramado. E aquele que você usa em seu serviço de comunhão é um símbolo do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, onde Jesus morreu. E de onde veio essa ideia? Quando você se volta para Levítico, capítulo 17, no versículo 11, diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês sobre o altar para fazer expiação por suas almas, porque é o sangue que faz expiação pelas almas. Em outras palavras, a Bíblia diz que você precisa de expiação, você precisa de perdão, você precisa se reconciliar com Deus. E só há uma maneira de fazer isso, é através do sangue. Bem, a pergunta vem a mim esta noite: por que Deus exige sangue? Você sabe, a ciência ainda não descobriu o que realmente é a vida. Algumas pessoas têm uma ideia de que nos próximos anos a ciência pode ser capaz de fazer um ser humano, mas eles estão errados. Eles podem ser capazes de fazer um corpo e um cérebro, mas nunca serão capazes de fazer um espírito, uma alma. E é isso que diferencia o homem de um animal. O homem tem um espírito feito à imagem de Deus. Vivemos em um corpo temporário, mas nosso espírito, nossa alma é eterna, feita à imagem de Deus. Agora, o nosso sangue circula a cada 23 segundos para que cada célula do corpo seja constantemente suprida e limpa. Ao mesmo tempo, sangue carregando todo o lixo e jogando fora sem contaminação. É a substância mais misteriosa do corpo e é composta da vida do corpo. E cada um de nós aqui essa noite, preto, branco, vermelho, amarelo, rico e pobre, somos todos parentes, somos todos irmãos de sangue. Tenta entender isso. Deus fez de um só sangue todas as nações de homens. Todos nós estamos diante de Deus. Podemos ter raça diferente, mas todos nós temos a mesma origem. Viemos de Adão. Todos nós temos o mesmo sangue, a mesma relação de sangue. Melvin é meu irmão. Está aqui essa noite. Mas todos vocês são meus irmãos. Irmãs pela criação. E em um sentido especial, se você conhece Cristo, nós somos irmãos e irmãs, membros de um só corpo, de um grupo especial chamado na Bíblia de o corpo de Cristo. Mas é o sangue de Adão que corre em minhas veias. E se você é judeu, negro, branco, gentil, pagão, a corrente sanguínea foi contaminada por uma doença chamada pecado. E a Escritura diz em Romanos: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e a morte pelo pecado, assim a morte passou a todos os homens, para que todos venham a pecar. Todos pecaram. E Deus disse a Adão: no dia em que você se rebelar contra mim, no dia em que você pecar, comer dessa fruta, eu digo que você não deve comer. Mas se você comer, se rebelar, você morrerá. O homem deliberadamente quebrou a lei de Deus e, portanto, recebeu a sentença de morte que caiu sobre ele.
Não apenas a morte física, mas a morte eterna. Separação de Deus, julgamento, inferno, separação de Deus e separado da vida de Deus por causa do pecado. Pecado de Adão. Eu sou parente de Adão, sou filho de Adão, pelo homem Adão. O pecado entrou em mim, entrou no mundo. E quando Adão caiu em desgraça com Deus, eu caí. Quando Adão recebeu a sentença de morte, eu recebi a sentença de morte. E hoje a sentença de morte pesa sobre todos os nossos irmãos e irmãs pelo mundo inteiro. Por isso, tem cemitérios testificando que foi designado ao homem uma vez morrer. Mas essa é apenas a morte. Existem dois tipos de morte. A morte espiritual. Muitos de vocês estão vivos fisicamente, mas sua alma está morta para com Deus. Não encontra felicidade, paz, segurança e realização nessa vida. Você pode ser rico, você pode ser poderoso, pode se tornar popular, pode ter todos os bens materiais, mas se sente sem realização, pode ter todos os bens materiais, mas se sente sem realização, nem satisfação, nem alegria. E muitas pessoas passam a vida inteira procurando coisas que nunca descobrem, porque você tem a morte espiritual, você está separado de Deus. Agora, a segunda morte que a Bíblia chama é a morte eterna. Isso significa que quando você morre, seu espírito vive, mas está separado de Deus. Isto é, morte espiritual eterna. O homem sofre de envenenamento do sangue. Agora, há uma doença no sangue que não sabemos muito, chama-se leucemia. Muitas pessoas morrem todos os anos de leucemia, mas há outra doença que é fatal para toda a raça humana no sangue, chama-se pecado. E tem pessoas envenenadas recebendo a penalidade da morte. Agora, como podemos nos purificar de nossos pecados? Voltamos direto para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus e se rebelaram contra Deus, Deus poderia ter explodido este mundo, criado outro universo. Dificilmente saberemos disso, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não quis que ninguém perecesse, mas que todos viessem ao arrependimento. Deus diz: Adão, eu te amo, até mesmo quando você errou, eu quero salvar os seus filhos, os filhos de Deus. Então Deus diz: existe uma maneira magnífica, eu tenho um plano para salvar você. No início, a nudez era o caminho de Deus, mas tornou-se pervertida e distorcida pelo pecado. E os homens se sentiram envergonhados porque muitos tinham consciência de que não eram mais inocentes. E os homens se esconderam de Deus e tentaram ser uma folha de figueira e se cobrir, mas eles não conseguiram. Muitos de vocês esta noite estão aqui tentando se cobrir com folhas de figueira, e isso representa sua religiosidade. Pode ser uma vida razoavelmente boa, suas próprias justiças, participando de igreja, tendo sido batizado, entre outras coisas e formalidades, mas você não pode passar por Deus de alguma forma. Você não pode chegar ao céu. Você está costurando as folhas de figueira, tentando desenvolver a sua própria salvação. A Bíblia diz: por mim fomos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Você não pode salvar a si mesmo, não pode trabalhar do jeito que você quer, você não pode comprar salvação com todo o dinheiro. Deus fez a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que Deus saiu para o campo, matou alguns animais e fez peles para eles, derramou sangue. Ele estava ensinando ao homem, daquele momento em diante, que nenhum perdão de pecado pode acontecer fora do derramamento de sangue. Vamos olhar para Caim e Abel. Eles foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva, e Deus disse que queria que eles viessem adorá-lo. E Abel trouxe um sacrifício de sangue e o outro trouxe um sacrifício de vegetais. Lembrem-se daquela noite no Egito. Deus disse que ia destruir todos os primogênitos do Egito como um julgamento. Ele disse: quero que todos vocês, israelitas, peguem um cordeiro, matem o cordeiro e depois peguem o sangue, pincelem com um galho na porta. E o sangue será para vocês por sinal sobre a casa onde estão. E quando eu vir o sangue, passarei e não trarei julgamento sobre nenhuma casa que tenha o sangue do cordeiro. Ali não havia boas resoluções.
Não haviam lágrimas que pudessem proteger, não havia obras que pudessem proteger. Deus disse: eu verei o sangue, e posso ver naquela noite no Egito um pai. Ele mata o cordeiro, põe o sangue na ombreira da porta, e então a pequena família se senta para comer. E o filho mais velho está muito tenso, muito nervoso. Ele diz: pai, eu não vivi uma vida muito boa, eu pequei, eu falei, o senhor sabe, eu não tenho sido muito religioso. Mas pai, você tem certeza que o sangue é suficiente? Você tem certeza que o sangue vai me dar essa cobertura? E o pai olha para o filho e diz: Deus não diz que você tem que ser bom, Deus não diz que você tem que ser legal, mas quando ele vê o sangue do cordeiro, ele passará por cima da casa, protegendo toda a família. Você estará segura por causa do sangue de Cristo. Confiar em suas obras é tolice. Você precisa confiar na cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados. Isso pode parecer tolice, pode parecer que seja algo que seja tolo para o mundo pagão. Ele olha para Cristo e acha que é tolo, é ridículo, é idiota, é imbecil. Mas a tolice de Deus é mais sábia que os homens, porque Deus escolheu o sangue. Acho que uma das razões é para nos ensinar o quão feio é o pecado. Você vê, nós olhamos para o sangue e nós sentimos repulso. O sangue é algo repulsivo, nos afastamos do sangue, e o sangue sempre nos lembra de nossos pecados. Quando vejo o sangue de Cristo, me lembro que eu sou um pecador, e lembro-me de quanto Deus me ama. Glória a Deus! É assim que os pecadores são aos olhos de Deus, se afastam de Deus, mas isso é por causa dos nossos pecados. Olhe para o Novo Testamento, e nosso Senhor está chorando por Jerusalém, ele está suando gotas de sangue no jardim, e assim por diante. A cruz, ele está morrendo, e o sangue está descendo no seu rosto, por suas mãos, do seu lado, nos seus pés. 14 vezes previu sua morte. Ele disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. O sangue de Cristo é mencionado no Novo Testamento 255 vezes. Porque a Bíblia diz: antes de tudo, o sangue redime, tanto quanto você sabe que não foi redimido com coisas corruptíveis, como prata e ouro, da sua vã maneira de viver, tradição dos seus pais, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário, sem mancha, sem mácula. A salvação é gratuita para você, mas custa a Deus seu Filho Jesus Cristo, que derramou seu sangue voluntariamente por você. E a palavra redenção significa comprar de volta, porque você precisa ser resgatado, porque a Bíblia diz que você é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Disse Jesus em João 8,34: quantos de vocês estão aqui esta noite escravos dos seus hábitos, escravos do orgulho, escravos da inveja? Gostaria de ser livre, mas você não pode. Você é escravo de algumas drogas, você está tentando se esconder, mas ela está lá e você sabe disso, aquela coisa secreta lá no fundo. Você é um escravo, você não pode se libertar. Jesus disse que nós somos escravos do pecado. Ele disse: eu vim para comprá-lo de volta, e eu dei meu sangue para comprá-lo de volta. Ele pode tornar você livre esta noite. Ele pode lhe dar alegria, paz e segurança. A segurança que você nunca conheceu antes, e você precisa deixá-lo entrar em sua vida. Deus criou o homem à sua própria imagem, e Deus é um Deus justo e santo. Ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. E ele disse desde o princípio: a alma que pecar, essa morrerá. Agora, todos nós pecamos, todos nós falhamos em cumprir os padrões perfeitos de Deus. Nós quebramos os seus mandamentos, nós desobedecemos a sua vontade, nós nos rebelamos contra ele, e a consequência do pecado é a morte espiritual, a separação de Deus. Nós merecemos a punição dos nossos pecados, nós merecemos o julgamento de Deus, e é por isso que a humanidade ao longo da história tem sentido a necessidade de oferecer sacrifícios, de derramar sangue para fazer expiação, para buscar o perdão de Deus. Mas aqui está a grande notícia: Deus, em sua infinita graça
graça e misericórdia, providenciou uma solução para o problema do pecado e da separação. Ele mesmo forneceu o sacrifício perfeito. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para derramar seu sangue na cruz do Calvário. Jesus, o Filho de Deus, o justo e perfeito, morreu em nosso lugar, levando sobre si mesmo a punição que merecíamos. O sangue de Jesus foi derramado como sacrifício definitivo pelos pecados da humanidade. Sem derramamento de sangue não há perdão. E o sangue de Jesus Cristo é o único sangue capaz de nos redimir e de nos reconciliar com Deus. Não é através dos nossos próprios esforços ou boas obras, mas somente através do sacrifício de Jesus na cruz que podemos receber o perdão dos nossos pecados. Meus amigos, esta noite o convite está diante de vocês. Deus oferece a todos nós o perdão e a salvação através de Jesus Cristo. Ele nos chama para nos arrependermos de nossos pecados, para colocar nossa fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor, para receber o presente gratuito da vida eterna. Sem derramamento de sangue não há perdão. O sangue de Jesus Cristo é a única resposta para o problema do pecado. Ele nos oferece perdão, a reconciliação e a esperança de uma nova vida em comunhão com Deus. Que cada um de nós possa responder a este chamado, aceitando o sacrifício de Jesus em nosso lugar e vivendo uma vida dedicada a Ele. Deixe-me contar a história de um amigo que escreveu um livro e diz que ele rejeitou a Deus completamente, se tornou escravo do pecado. Quantos de vocês esta noite fizeram o mesmo? Você não rejeitou a Deus abertamente como esse homem fez, mas pelo seu modo de viver e pela sua atitude, você realmente rejeitou a Deus. Você é escravo do pecado esta noite. Você gostaria de ser livre? Ele morreu para fazer você livre. Em segundo lugar, a Bíblia ensina que somos justificados pelo sangue. Romanos 5:9 diz: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Isso significa que somos justificados como se nunca tivéssemos pecado, ser colocado diante de Deus como se nunca tivesse cometido pecado. Agora, pense nisso por um momento. Deus não apenas te perdoa, você gostaria de ser perdoado, mas Ele faz mais do que isso. Ele te justifica como se o pecado nunca tivesse sido cometido, e é feito pelo sangue de Jesus Cristo, sendo justificados pelo seu sangue. Não me pergunte como, eu não sei, mas quando eu aceitei Jesus Cristo pela fé, eu fui perdoado. Eu fui justificado aos olhos de Deus. Eu quero te dizer que quando eu chegar à entrada do céu, não vou dizer: Senhor, meu nome é Billy Graham, eu era apenas pregador que pregou naquelas cruzadas. Eu vou dizer: Senhor, estou aqui implorando. Não é nada além da fé, não é nada além do sangue de Jesus Cristo. Essa é a senha, a única senha, a cruz de Cristo. A salvação é realizada pelo sangue de Jesus Cristo. O perdão que Deus derrama essa noite, que nos torna limpos, puros mais do que qualquer virgem que jamais viveu. A visão de Deus, que é quando Ele olha para você, Ele vê você completamente limpo pelo perdão dos pecados. E Deus não consegue se lembrar dos nossos pecados. Você pode lembrar, mas é como se você nunca tivesse pecado. Então a Bíblia diz que o sangue nos torna iguais. Uma língua, uma raça. Você está aqui essa noite. Deus nos torna membros de um só corpo. Que realidade maravilhosa! Ser membro do corpo de Cristo, de todas as línguas do mundo, as raças do mundo. Deus, neste momento, Ele está olhando para nós como um só povo, uma aliança de sangue ao redor dessa terra, que nenhum poder político pode quebrar. É um reino maior que a América, maior que a Rússia, maior que a China. É o reino de Deus. E nós somos membros pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo traz a paz. Colossenses 1:20 diz: e tendo feito paz pelo seu sangue, pelo sangue da cruz, estamos vivendo em um mundo de guerra e à sombra de uma terceira guerra mundial. Mas o tipo de guerra que estamos falando aqui é a guerra que está acontecendo entre Deus e o pecado. Deus faz as pazes através do sangue da cruz. Ele faz
faz as pazes entre você e Deus. Não seria maravilhoso ir para a cama esta noite e saber que todos os seus pecados foram perdoados? Você está justificado aos olhos de Deus? Que você está purificado nessa noite? Você quer confiar no sangue de Cristo? No sangue de Jesus para a sua salvação? Você quer ter a vida? Você quer mudar? Você quer aceitá-lo? Quer recebê-lo nessa noite como seu Senhor e Salvador? Você pode ser membro da igreja. Você pode ser um oficial da igreja. Você pode ser católico, protestante, judeu. Pode não ter nenhuma religião, mas Deus falou com você essa noite. E você precisa de Cristo. E precisa recebê-lo. E quer ter certeza que está pronto para se encontrar com Deus. Vou pedir para que faça algo agora e diga: eu recebo Cristo em meu coração. Se você está com amigos e parentes, eles vão esperar por você. Se você veio de ônibus, eles vão esperar por você. Eu peço que você se aproxime, porque cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Faça isso agora. O homem que estava com o braço atrofiado, Jesus disse: venha para o meio. Venha para o meio. Você que está nas galerias, você pode demorar alguns minutos, talvez esteja um pouco distante. Comece a descer agora. Se você veio com algum amigo, traga-o para frente. Venha, venha. Depois que todos vierem, eu vou dizer uma palavra, vou fazer uma oração, vou dar alguma literatura e um conselheiro vai aconselhar vocês. Que Deus abençoe a todos.